Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Crescendo na Fé, não, do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar desse programa pelo áudio, mandando um áudio aqui no WhatsApp 011 98484 9988. Como você sabe, esse programa é transmitido pela principal emissora evangélica de São Paulo, a Rádio Musical FM, aqui direto dos estúdios principais, aqui na Avenida Paulista, no coração da cidade de São Paulo. E transmitido para as redes sociais, através de vídeos de alta qualidade, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube, também no FM Rádio Musical. Em qualquer das, escolha a sua rede e venha. A melhor qualidade de transmissão, por enquanto, é do YouTube. Se você está assistindo a gente no Face, já adiciona aí. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, já se inscreva, já assina aí, sei lá, faça parte do nosso projeto aí. E as minhas redes sociais, no @César Cavalcante. Eu só não transmito no Insta, porque eu não gosto muito da qualidade que fica no Insta, mas no Facebook e no YouTube, no meu canal também, está funcionando. O tema de hoje é estritamente teológico, escatológico. O milênio, o reino milenar de Cristo, né? Tem o pessoal que é milenista, tem pré-milenista, tem pós-milenista. A milenista crê que o milênio já existe, já estamos no milênio e tal, não é literal. Os pré- e pós-milenistas discutem, né, se o milênio acontece... Obrigado, querido. Antes ou depois do retorno glorioso de Cristo e tal, mas o reino milenar vai ser na terra ou no céu? Para debater isso, eu precisei chamar aqui dois milenistas, duas pessoas que creem no milênio literal, né? O reino de 1000 anos, o reinado de Cristo e tal. Esse reino milenar, ele se passa na terra ou ele se passa no céu? Para debater esse assunto, estamos recebendo aqui hoje, mais uma vez, pastor Altair Nunes, 40 e tantos anos de ministério na Igreja Presbiteriana Renovada, tem licenciatura plena em filosofia, também tem licenciatura em psicologia e história, e é mestre em teologia, cuidou dos cursos teológicos da denominação por muitos anos. Um privilégio receber o senhor aqui mais uma vez, pastor Altair Nunes. Obrigado, o privilégio é meu, a alegria é minha. Maravilha. Com a gente também hoje, para debater esse assunto, ele que no último debate teve que me encarar aqui, aí a gente perdeu a amizade e tal, tô brincando, gente. Perdeu nada. Tudo normal. Pastor Ezequiel Gomes, ele é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de Jundiaí, bacharel e também tem mestrado em teologia pelo Universidade Adventista de São Paulo, conferencista, escritor, vários livros publicados, canal no YouTube e tudo mais. Bem-vindo aqui, pastor Ezequiel Gomes. Muito obrigado, César, que honra para mim estar aqui. E só conhecendo o pastor Fera, né? Porque hoje conhecendo o Altair, que é uma honra, né? Falaram muito bem dele, sei que é uma pessoa séria no estudo da Bíblia, isso é muito legal. E eu tava falando com o pessoal do YouTube lá, dos meus amigos, né? Que eu tava um pouco assim incerto quanto aos rumos aí do meu ministério pessoal. E aí o pessoal falando assim, não, o pessoal não deixa você em paz não, cara. Aí, ó, debate um em cima do outro, você vê? Então vamos lá debater a palavra de Deus com todo respeito e carinho e vamos crescer. Pastor Altair, vamos tirar ele da Adventista hoje. Tudo bem? Hoje vai. Hoje vai. Hoje vai. Muitos tentaram antes de vós. Hein? Hoje ele vira presbiteriano. Vamos lá, pastor Altair. Eu vou começar com o Ezequiel. Ezequiel, qual que é a tua visão do reino milenar? Aí, você é milenista? Como é que funciona? Bom, dentro da minha visão, o único texto que fala realmente sobre esse período é Apocalipse 20. A gente sabe que existe uma aplicação de muitos outros textos do Antigo e do Novo Testamento a esse tema da parte de alguns cristãos. A escatologia é um tema bastante complicado, mas, em resumo, a gente entende Apocalipse 20 como explicando a si mesmo. Então, como é que funciona ali o texto? O texto vai mostrando algumas cenas de juízo, de condenação, aí tem a diferença entre salvos e perdidos, e chega lá no grande trono branco. Lá no grande trono branco é onde acontece esse juízo que acontece durante esses 1000 anos, e ali se diz que diante desse trono branco, cuja presença fugiram a terra e o céu daquele que nele se assenta.
Então, esse juízo aqui do grande trono branco, que na nossa visão acontece nesse período milenar, ele acontece não nesta terra, neste céu. Não acontece nessa ambiência, acontece numa ambiência celestial. Então a gente crê que quando a igreja é arrebatada lá em 1 Tessalonicenses 4, para encontrar Jesus Cristo nos ares, ao invés de retornar à terra e passar 1000 anos na terra, vai para o céu passar esses 1000 anos lá. Ok. Pastor Altair Nunes, qual que é a tua... O senhor também é milenista, crê no milênio literal. Como é que funciona o reino do milênio na sua leitura bíblica? É na terra ou é no céu? Como é que vai funcionar? Bom, a questão do juízo de Deus, sempre, em qualquer texto da Bíblia, procede do céu o juízo. Se você olhar para Apocalipse, capítulo 4, o primeiro versículo diz: depois dessas coisas ouvi a voz do que falara comigo antes, dizendo: sobe para cá e eu lhe mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Estabelece o trono de Deus e começa o Apocalipse a partir dali. Uhum. Então, o juízo venha procedendo do céu, mas isso não significa que, porque o juízo é feito no céu, todo mundo está lá, entende? A Bíblia diz que a terra foi dada para os homens. Do céu são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. E quando Deus criou Adão, Deus disse: a terra é sua, você cuida dela, você faz isso, faz aquilo. Adão pisou na bola, a sua descendência também. Aí chegou o tempo de Noé. Noé vai para o dilúvio, escapa do dilúvio pela arca, e no final o Senhor diz de novo: a terra é sua, cuida dela, e tal, entende? E aí nós podemos perpetrar a Bíblia inteira e vai sempre dizer: o homem é terráqueo, o homem não é marciano, o homem não é celestial, o homem é terráqueo. Aí nós vamos falando isso aqui ao longo do tempo. Ezequiel, vamos lá. Você enxerga ali em Apocalipse capítulo 20 que todo aquele contexto é celeste, é isso? Sim. Na verdade, vamos tentar dar uma olhada no texto para a gente perceber um pouco a dinâmica, tá? Então, o texto diz assim: então eu vi um anjo descer do céu que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou, pois ele sobre o selo, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto um pouco. Vi também tronos, e neles se assentaram os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi também as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, etc. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então perceba que quando o texto vai se desenrolando, ele vai primeiro afirmando e depois explicando. Então ele não diz assim: olha, eu vou explicar para vocês o que é a primeira ressurreição, e aí descreve. E aí eu vi o dragão sendo preso. Ele diz o contrário: eu vi o dragão sendo preso, eu vi que eles foram dados a autoridade de julgar, etc. E essa é a primeira ressurreição. Então primeiro ele explica, primeiro ele narra e depois ele explica. Aí depois acontece que quando se completam os 1000 anos, Satanás é solto. E aí ele vai sair, seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, etc. Mas de onde é que vem essas nações? Elas são as pessoas que fazem parte da segunda ressurreição, que ressuscitam depois dos 1000 anos. E aí acontece a cena do trono branco. E aí diz então esse grande trono branco, aquele que nele assentava, mas o trono branco está depois do milênio. Então, na nossa visão, não. Na nossa visão, a visão do trono branco... A terra vai ficar vazia esse tempo todo? Exatamente. 1000 anos vazia, só o diabo e os seus anjos aqui. Meu Deus. Dentro da nossa visão, né? Óbvio que com respeito ao contrário. Okay. Então, na nossa visão, a visão do trono branco é a explicação do que acontece nesses 1000 anos. E só uma pergunta, então, pra gente tentar entender, pra passar pro senhor Altair. Então, na Batalha do Armagedon, que é antes de Gog e Magog, porque Gog e Magog é depois do milênio. Sim, aqui você vê que sim, na segunda ressurreição. Tá aí. Então, antes na Batalha do Armagedon, que é o retorno glorioso de Cristo, você é pós-tribulacionista? Não sei. Sim. Então, no final da grande tribulação, Jesus volta, por exemplo, e na volta de Cristo, ele mata todo mundo? Todo mundo. Todos os ímpios e os salvos voltam com ele pro céu. Vão com ele para esse reino milenar no céu. Vamos lá, pastor Altair. Então eu posso gastar algum minutinho aqui para expor aqui, porque ele expôs os pensamentos. Com certeza. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Bom, eu falei primeiro: os céus são os céus do Senhor, a terra deu ele aos filhos dos homens. Então isso está estabelecido no Salmo 115, versículo 16. Gênesis 1, 28 diz
que o Senhor deu a terra para Adão, dizendo crescer e multiplicar e tal. E depois do dilúvio, deu para Noé, capítulo 9, versículo 1 do livro de Gênesis, multiplicar e está tudo entregue na mão dele. Ele criou a terra para ser habitada pelos homens, Isaías 45, 18. E a Bíblia diz que o nosso problema é que ele deu a terra para nós e nós criamos os nossos ídolos. E por causa disso ele entra em juízo com a terra. Ok? Mateus capítulo 6, versículo 10, é aquela oração do Pai Nosso. Jesus pergunta, os discípulos perguntam para Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus disse, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus mira a terra como habitação dos homens. Eles estão orando sobre a justiça e o juízo de Deus e a graça de Deus e a misericórdia de Deus para com os homens aqui na terra. Não menciona homens no céu aqui. Pois bem, vamos em seguida aqui vendo mais o quê? Jeremias 23, 5, o Senhor diz assim, isso aqui é taxativo. Você pode olhar o contexto, não tem como dizer outra coisa. Levantarei um renovo, que reinará, executará juízo e justiça sobre a terra. Isto é um milênio. Jesus vai governar aqui no milênio. Pois bem, Isaías capítulo 2, versículo 2 a 5 diz, esse texto é muito significativo. O monte do Senhor, naqueles dias, nos últimos dias, o monte do Senhor estará acima de todos os montes, nos últimos dias. E aí as nações dirão, vinde e subamos à casa do Senhor. De Sião sairá a lei. Isaías, o que é só para eu anotar? Isaías capítulo 2, versículos 2 a 5. Show. Aí a sequência do versículo 3 diz, ele julgará, ele corrigirá, de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Capítulo 2, versículo 4. As espadas serão transformadas em relhas, as lanças em podadeira, e não haverá mais guerra. Tudo isso é alusão ao milênio. Agora, como se dará isso? A hora que eu tiver que parar, você fala. Como se dará isso? Paulo escreve aos Tessalonicenses. Agora eu vim para o Novo Testamento, depois posso voltar lá no Velho de novo. Para mim são iguais. Capítulo 1, versículo 9 a 10. Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Vós convertestes ao Deus vivo para esperar do céu o seu Filho. Então Jesus vem do céu para a terra. Veja que a referência da habitação humana é sempre a terra. Capítulo 4, versículo 13 e 17. Deus trará em sua companhia os que dormem. Trará para onde? Para a terra. Ok? Como vai ser esse processo? Primeiro os mortos, depois os vivos. O nosso querido pastor já colocou isso, né? Antes, meio ou fim da tribulação. Não dá para saber quando será o arrebatamento. Quem defende antes, quem defende no meio, quem defende depois, defende porque quer defender, mas não dá para saber. Não tem como saber exatamente. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Exatamente isso. Dada a ordem, o Senhor descerá dos céus. Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois os salvos serão arrebatados. Os vivos, eu preciso de água. Estou com a boca seca. Porque eu estou com labirintite e a boca seca muitas vezes. Fica à vontade. Tranquilo. Muito boa a exposição e a despeito das discordâncias, a gente respeita totalmente. Vamos que vamos. Dada a ordem, o Senhor descerá do céu, o Senhor Jesus, e os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão arrebatados. Será como um ladrão, de surpresa. Capítulo 5, versículo 2. O ladrão chega na hora que ninguém espera. E quando disserem, isso aqui é muito importante, quando disserem a paz e segurança sobrevirá a repentina destruição. Aonde? Na terra. Ok. Pastor, vou voltar aqui para você e depois ele continua. Ele segue. Pode ir. Tá bom. Bom, toda a exposição do pastor Altair, com quanto seja comum, seja respeitável e tudo mais, acaba trazendo algumas ilações e inferências que são tudo menos claras no texto. Então, por exemplo, em Jeremias 23, verso 5, diz que Jesus vai reinar sobre a terra, o renovo e etc. Mas a visão adventista não nega isso. Muito pelo contrário. Nós entendemos que a igreja passa 1000 anos literais com Deus no céu. Depois disso, desce a Nova Jerusalém para a terra,
acontecem lá os eventos finais, e Jesus reinará por todo sempre na terra renovada. Então não se deixa de cumprir a imagem que Jesus reinará sobre a terra, mas ao invés de ser por um período de 1000 anos, onde inclusive ao redor existe pecado e morte, ainda o problema ainda não está resolvido, porque acho que um pouco da visão do milênio tem que ver com isso, acaba continuando a existir pecado e morte nesse período, isso é um problema bem grave para essa teologia, a gente não nega isso. Mas outra coisa, por exemplo, lá em Jeremias capítulo 4, se fala que a terra vai ficar vazia. Se em nenhum momento... E claro, obviamente que aqui existem leituras um pouco divergentes, mas Jeremias o quê? Jeremias 4, por exemplo, diz assim, a partir do verso 20, se o senhor quiser acompanhar aí. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. Verso 20 eu estou, tá? De súbito foram destruídas as minhas tendas, num momento as suas lonas. Até quando terei de ver a bandeira e ouvir a voz da trombeta? Deveras, meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes, sábio para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, em todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Então o que a gente entende? Como o homem foi criado no 6º dia da criação, se a terra não ficar vazia por um período de tempo, esse texto nunca vai se cumprir ou nunca será literal. Aí existe um pouco de explicações do tipo, não, isso aqui se refere à terra de Israel. De Judá. De Judá e não a no terra... começo ele fala isso. Então. E não a terra completa. Todavia, a gente discorda disso. Essa é uma mensagem para os membros ali do povo de Israel, mas é uma mensagem que diz com tem o mundo uma segunda inteiro. Camada, né? Isso, toda a terra está destruída, diz o texto. Não apenas a terra de Judá. Inclusive o texto é literal. Não havia homem nenhum, não só em Judá, mas em lugar nenhum. Então a gente entende que se não houver um tempo como o milênio, esse texto não pode se cumprir literalmente. A gente respeita quem tem a leitura um pouco divergente de nós. Então, uma outra coisa. O homem é da terra e não do céu. Mas lá em 1 Tessalonicenses 4, onde é que a igreja encontra com Jesus? Para o encontro com o Senhor? Nos ares. Então ali você tem o único texto, de fato, que coloca o ser humano fora da ambiência da terra, pelo menos assim, nessa atmosfera terrestre. A nossa visão é que dessa atmosfera vai para o reino celestial e não volta para a terra, mas respeitando a visão contrária. Agora, como é que você lida com textos claros, tipo Apocalipse 5:10, né? Nos fez reino e sacerdote e reinarão sobre a terra. Né? A igreja reinando com Cristo na terra. E, por exemplo, sei lá, Apocalipse 2:27, ao que vencer... regerá as nações com vara de ferro. Onde vai funcionar esse negócio? A gente entende que isso se cumpre espiritualmente na era da igreja, já é uma realidade, já somos reis e sacerdotes agora, aqui, nesse momento, inclusive sobre a terra e etc. Todavia, isso pode se cumprir de uma forma literal também na eternidade, não necessariamente mas lá não vai ter as nações, né? Oi? Mas lá na eternidade não vai ter as nações. Aí é pouco... Como é que você vai reger as nações com vara de ferro na eternidade? Isso, eu entendo que pode haver um pouco dessa dificuldade, mas aí pode se referir a essa. Tem que fazer outras nações, tá? Não, pode ser essa era, né? Entendi, a gente tá entendi. vivendo. Vamos lá, pastor Altair. Pois bem, vamos dar a sequência então. Como se dará isso? Paulo fala aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9 a 10, e tal, isso que eu já falei, dada a ordem, descerá, tal, até aí já foi. Quando disserem a paz e segurança, capítulo 5, versículo 3, lhes sobrevirá repentina destruição. Agora, isso aqui é o Novo Testamento. E qual é o contexto disso aqui no Velho Testamento? Porque eu entendo que toda doutrina do Novo Testamento tem que ter contexto no Velho. Se não tiver contexto no Velho, é complicado. Porque o Antigo Testamento é a sombra das coisas que acontecem no Novo. Eu ia provocar se o sábado também, mas daí ia dizer que eu tô revocando o debate já passado, é brincadeira. Toda a doutrina do Novo Testamento, deixa pra lá. Mas eu concordo com você. O sábado também é uma sombra no Antigo que se cumpre em Cristo no Novo. Tá tudo certo. E não tem base para a continuação. Embora você vai cutucar, meu irmão. Embora Jesus falou muito claro sobre isso. O sábado foi feito por causa do homem. Tranquilo. E não o homem por causa do sábado. É só uma brincadeira. Desculpa envolver o pastor na nossa brincadeira. Eu gosto dessa ideia. Mas legal. Então tudo lá no Novo Testamento tem um contexto no Antigo. E qual é o contexto no Antigo aí? Bom, então vamos lá. Vamos para o contexto do Antigo Testamento. Profetas, testemunhas e provas no Velho Testamento. Isso eu fiz tudo hoje em cima do joelho, porque ontem eu estava no hospital. Zacarias, capítulo 14, versículo 2. Aliás,
Quem quiser entender escatologia, tem que ler Zacarias todo. Capítulo 1 ao 14. É tanto que Zacarias foi assassinado entre o altar e o santuário por causa das suas profecias. E é um precursor da apocalíptica, né? Isso, Jesus falou isso. Vocês mataram Zacarias. Zacarias e Daniel tem que ser lido para você entender Apocalipse. Vocês mataram Zacarias, filho de Baraquias, entre o altar e o santuário. Por que mataram? Por causa das profecias. E as profecias deles são contundentes. Contundentes. Pois bem, não mataram Ezequiel porque Ezequiel escreveu 37. A remissão de Israel. Eles ficaram felizes, né? Aí gostaram. Só que aí no 44 Ezequiel dá uma paulada que eles não entenderam Ezequiel até hoje. sempre dá umas pauladas. Mas... Ô, pastor César, um programa não dá para fazer esse debate, desculpa aí. Claro. Mas dá pra gente dar um tapa. Só uma pincelada. Dá um tapa, mas o assunto é muito bom e muito longo. Mas vamos adiante. Zacarias capítulo 4, versículo 2. Todos contra Israel. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres serão forçadas e vai se dividir em 3 grupos. O primeiro grupo morre, o segundo grupo é exilado e o terceiro grupo fica na cidade de Jerusalém. Eu vou ter que falar rápido porque o tempo não vai permitir. Essa parte que fica na cidade é aquela parte que vai clamar Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Lembra que Jesus no Monte das Oliveiras, eu vou chegar lá. Então o Senhor sairá. O Zacarias 4:3. Então o Senhor, 14:3, né? Então o Senhor sairá e pelejará contra as nações. Mateus capítulo 23, versículo 37. Jesus disse: ó Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que vieram antes de mim, em verdade eu vos digo que vocês não verão mais o meu rosto até que venhais a dizer bendito o que vem em nome do Senhor. Então, quando Jerusalém, capítulo 14 de Zacarias, quando Jerusalém estiver vivendo este momento terrível de cerco de todas as nações da terra ao redor de Israel e começa a batalha, eles estarão presos dentro de Jerusalém. Os inimigos vão tomar conta de Jerusalém e vão forçar as mulheres, como está escrito aqui. E essas coisas todas vão acontecer no final da resistência de Israel. Porque hoje Israel é uma pedra, capítulo 9 de Zacarias, é uma pedra, aliás, 12, capítulo 12. Hoje Israel é uma pedra pesada diante das nações vizinhas. Toda vez que eu vou a Israel, eu vejo isso. Israel é o país mais seguro do mundo, pastor César. É o país mais seguro do mundo. Porque eles têm aquele domo de ferro que ninguém passa. Lançaram 2.400 mísseis, caíram 4. Era para desarraigar Israel do mapa, para tirar do mapa, apagar Israel. Caíram 4 e mataram 12 pessoas. 2.400 mísseis. Aí, o Irã mandou para Israel, Israel mandou. O Irã mandou para o Hamas mandou sobre Israel. Não aconteceu nada. Por quê? Porque ainda está se cumprindo o capítulo 9. Israel é uma pedra pesada sobre todos os povos ao redor, desde 1948. Todas as guerras eles venceram até agora. E a respeito desse texto de Jeremias que ele apresentou, pastor, onde a terra vai ficar vazia e tal. Ah, tá. Bom, ali, aquele texto se refere àquele tempo. Não é um texto profético para o futuro. Está falando que o que está acontecendo naquele momento. O pastor até comentou isso. Falou, a maioria, uma parte acha que é para esse tempo. Mas é importante a gente lembrar também que muitos teólogos também acreditam que vários textos, como Zacarias, outros, também têm cumprimentos na história, né? Cumprimentos parciais e vai exato. crescendo. Aí, isso, uma das discussões dentro das nossas escolas, né, que acho que você pensa mais de forma dispensacionalista, eu penso de uma forma um pouco diferente, é exatamente essa. Não sou dispensacionalista. Mas tem pelo menos essa ideia do milênio tem um pouco de influência sobre isso, né? Ok. Então, eu entendo que aquele texto, se eu só quiser, a gente para tudo e vai discutir só o texto de Jeremias. Não, é que o tema é o milênio ser na terra no céu. Esse então, eu escolho o texto. Eu estou chegando aqui agora sobre isso. Vamos lá. É que eu tive que colocar os preâmbulos da coisa. Tranquilo. Então veja bem. Uma parte vai para o cativeiro e tal. Vou parar por aqui porque aí eu vou seguir adiante. Então sairá o Senhor e pelejará contra as nações. Aqui vai estabelecer agora o milênio. Agora vai começar o milênio.
Então sairá o Senhor, pelejará contra as nações. Quando? Quando isso vai acontecer? Então Jesus mencionou em Mateus 23:37, Jerusalém, ele estava sentado no Monte das Oliveiras, olhou para a cidade e chorou sobre ela e disse: ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher como a galinha acolhe os pintinhos, mas vocês não entenderam, de não conhecer o dia da vossa visitação. Por isso, a vossa casa ficará deserta. Aí está o contexto do texto que ele falou, Jeremias 4. Jeremias 4, a vossa casa ficará deserta. E até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas significa, Senhor, salva. Salva-nos, tu que habita nos céus, salva-nos, porque somos habitantes da terra. E é isso que ele está dizendo lá. Sempre que diz Hosana, é isso. Pois bem, Jesus estava lá no Monte das Oliveiras e Jesus falou isso para eles. O que vai acontecer em seguida? Não vou me deter mais no texto, só para a gente expor a coisa. O que vai acontecer neste momento? Jesus vai chegar no Monte das Oliveiras. Esta é a volta do Senhor, não é arrebatamento. Arrebatamento é uma coisa, a volta de Jesus é outra coisa. O arrebatamento, Jesus não vai vir aqui na terra, nós vamos encontrar com ele no céu. Aí numa esfera celestial mesmo. É. Aí no caso vai ter pessoas não na terra, mas no céu. Nós vamos Nesse subir, caso, sim. Nós vamos subir nesse momento, nós vamos sair daqui, nós vamos subir. Então vai acontecer todo o juízo de Deus ali no final dessa época da igreja. E agora o povo de Israel vai estar cercado em Jerusalém, como nós vimos em Zacarias, cercado porque eles aceitaram o Messias falso, eles ficaram a favor desse cara. Quando ele se assentar no lugar santo dizendo, eu sou Deus, eles vão dizer, não há outro Deus. Jeová, o Senhor, não tem outro além dele. Aí então agora começa o problema entre o anticristo e o Israel. Mas deixa eu tentar vamos passar aqui para eles, deixa eu tentar entender a tua visão. Nesses 1000 anos acontecem essas cenas? Essas cenas do anticristo, elas acontecem durante os 1000 anos? Não, antes. Um pouco antes do Ele não está falando, nada disso que ele falou não é o milênio. Perfeito. Nós estamos chegando no milênio. Entendi. Como vai se estabelecer o É milênio? a tribulação antes de começar o milênio. Isso. A tribulação é antes do milênio. Perfeito. A volta, o arrebatamento é nesse período, a gente não sabe quando. Entendi. Antes do final da grande tribulação. Certo. Entende? A gente discorda, mas entende a posição, certo? Ok. Aí agora Jesus, então neste momento, quando Israel estiver cercada, vai cumprir Mateus 23, que foi o que Jesus falou. Quantas vezes eu quis te colher, como a galinha colhe os pintinhos, mas vocês não entenderam. Agora, quando Israel clamar ao Senhor, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Jesus chega no Monte das Oliveiras, que vai estar aberto em duas. Zacarias fala isso claramente. Não recorreu ao texto por causa do tempo. E aí Jesus chega no Monte das Oliveiras, redime Israel, ele chega com os santos, a Bíblia diz, e milhares de santos com ele, ele chega com os santos no Monte das Oliveiras, então a igreja está voltando para a terra, aí aparecem os santos, né? Não aqueles que morreram sem salvação, que vão ficar mortos esses 1000 anos, não vão se ressuscitar, mas os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos e encontraremos com o Senhor nos ares. E o Senhor então agora volta para estabelecer o milênio. Vai redimir Israel, Jerusalém será o trono dele, e de lá ele vai reger as nações. E aí Ele deu um preâmbulo geral aí da escatologia. Que ele crê... Só mais uma coisa, Agora você. essas nações pecam e morrem ainda durante os milênios? O profeta Isaías diz que se alguém pecar, só vai ser julgado aos 100 anos. Então vai ter pecado ainda. Se alguém, durante o milênio, se alguém pecar, vai ser julgado aos 100 anos. Mas vai ter pecado. O profeta Isaías fala isso. E vão continuar morrendo. Também não haverão velhos que não completarão seus dias. Certo. Mas isso quer dizer que ninguém vai morrer? Não, está dizendo que os velhos vão completar os seus Vão dias. morrer. Só isso que está escrito. Não haverá velhos que não completem seus dias. Mas, por exemplo, se a gente tem só 2 ressurreições, em tese a ressurreição dos salvos acontece antes do milênio e a ressurreição dos ímpios depois do milênio. Depois do milênio. Como que vai acontecer com essas pessoas que estão vivendo e morrendo durante Mas o pessoal que morrer não é salvo. Aí eles... Não, veja bem. Eles fazem parte da segunda ressurreição. Mas daí não tem nenhum salvo morre durante 1000 anos? Porque em tese são 1000 então, anos os salvos de foram pessoas vivendo. arrebatados. Os salvos estão com Mas Cristo, nesse 1000 reinando. anos ninguém vai se salvar.
Então, eu não enxergo, não sei se você enxerga. Eu enxergo. Como é que vai vai ter ser salvação no milênio? Como que é isso aí? Tranquilo. Veja Mas a bem. primeira ressurreição já aconteceu Já antes aconteceu. do milênio. Veja bem. Então vai ter... Entendi, vamos Só ver. para entender. Aí aqui está o ponto. Lá no Apocalipse 22, quando o trono branco se estabelece, e então foram chamados... Trono branco é no capítulo 20. 20, isso. Ok, desculpa. A terra deu os seus mortos Isso, e o mar, tal. o além. E se alguém não foi encontrado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Certo. Então, durante o milênio, em havendo morte durante o milênio, que a mim me parece que sim, porque o Isaías diz que não haverão velhos que não completarão seus dias. Vai haver uma ressurreição ali. Que o mancebo morrerá com 100 anos e tudo Isso. Então, Morreu novo, morreu com 100 anos. né? ressuscitando estes, não a igreja é a noiva. Nós temos que entender isso. Tá. A igreja é a noiva do Não, mas a Cordeiro. pergunta dele, vai ter salvação? Sim. Como funciona essa salvação? Sim. Se Jesus já voltou. Se a primeira ressurreição já Não, ocorreu. veja bem. Jesus está reinando. Os súditos, os aprovados pelo rei, e que eventualmente morrerem lá no milênio, suponhamos isso, vão ressuscitar lá junto com todos eles. E os que não forem encontrados no livro da vida vão ser lançados. E os outros? Entendi. E os outros? O que vai acontecer com os outros? Porque- Na segunda ressurreição. Porque na segunda ressurreição. Ser morto. A segunda ressurreição é todos para condenação. A Bíblia dá margem para dizer que não. Não, calma aí. A Bíblia dá margem para dizer que sim. Mas o que o texto está Apocalipse, versículo 5. Não, versículo olha- 5 e 6. Os restantes dos Bem-aventurado e mortos não reviveram. santo, aquele que faz parte da primeira ressurreição. noiva- Sobre esse não tem o dano da segunda morte. Isto, essa é a grande, Essa é a primeira ressurreição. essa é a noiva do Cordeiro. Aí está o detalhe. A noiva do Cordeiro. Então, mas o pessoal que é salvo no meio, no meio do milênio não é noiva? Não. Mas, Esses não. mas a Bíblia não se refere à ressurreição deles em lugar nenhum. Se refere aqui, opa, olha aqui, o mesmo texto de Apocalipse aí que vocês disseram agora mesmo, Capítulo 20, versículo 5, 4, 5 e 6. capítulo 25, 5, deixa eu ver se é porém, não é isso aqui não. 5, os restantes foram mortos, não viveram até completar esse ano. Não, é aqui, é mais na frente. Lá onde aparece a terra deu os seus mortos, 20, 11 em diante. 20, 11, tá, aqui mais na frente. Viu Verso grande... 13. Ok, obrigado. Eu morro. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, em cuja presença fugiram de cuja presença fugiram céus e terra. Então eu agora só vou fazer um comentário aqui, porque na hora eu não fiz. Se fugiram céus e terra, não significa que a terra está vazia, porque o céu também fugiu da presença dele. Mas aí é o céu atmosférico, né? Se fosse o céu celestial, aí era um problema, né? Fugiram céus, né, no plural, né? Céus e terra. Não, mas... Fugiram o céu e a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então aí esse argumento fica meio vazio. Vi também mortos grandes e pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram livros ainda, o outro livro, o livro da vida, e foi aberto. E os mortos foram julgados. Ora, se todos são condenados, para que julgamento? Para que juízo? E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. E deu o mar os seus mortos, e que nele estava a morte, e além de entregar os seus mortos, e que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte e o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Posso explicar? Bom, rapidinho, porque eu tenho que ir pro intervalo. Então vai, ó. Não, depois do intervalo também. Pode ser. Posso esperar, não tem problema. Vai demorar, não, né? Porque aí, senão você perde Não, é a que eu queria conexão. explicar Então vai. um pouquinho mais essa visão, porque assim, o texto do Apocalipse ele é bem mais simples do que a visão que o pastor Altair está colocando. Ele diz que vai ter uma primeira ressurreição e depois uma segunda ressurreição. Toda a visão do milênio na Terra vai conduzir à ideia de que precisa ter uma outra ressurreição aí. É claro que a gente respeita essa visão. Por exemplo, os próprios adventistas creem que há uma ressurreição especial num contexto um pouco diferente. Eu discordo dessa obrigatoriedade, tá? Porque se todos os pessoal do milênio for perdido, não tem que ter outra ressurreição. Aí eu Eles fazem concordo. parte da segunda e acabou. Aí eu concordo. Mas aí também o milênio perde um pouco do sentido, né? Porque é Cristo reinando na Terra, ninguém se salva, todo mundo se perde. Aí você tem que ler o texto no final, na continuação, que fala que no final do milênio, Satanás vai Sim. enganar todo esse pessoal. Não, eu entendo, mas aí é que tá. Então é Cristo reinando, mas no fim é Satanás
Satanás enganando todo mundo. No fim, Satanás engana todo mundo. É exatamente do jeito que tá lá no texto. É, um negócio um pouco complexo, né? Mas o fato é, a visão que a gente entende um pouco mais bíblica, ela estabelece essas duas ressurreições, a primeira e a segunda, sem nenhum tipo de ressurreição de nenhum salvo entre uma coisa e outra, e depois a gente partir pro intervalo e continuar depois. Bom, depois do intervalo, fica com essa pergunta minha aqui também. Se o milênio é no céu, por que a Bíblia diz no capítulo 20, versículo... Deixa eu achar aqui. Versículo... Cadê? No final do milênio, Satanás saiu para enganar as nações. Cadê? Qual é o versículo que é? Versículo 7 em diante. Versículo 7. É o que eu ia comentar. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da prisão para seduzir as nações. Perfeito. Se o milênio foi lá no céu, por que quando termina o milênio, o diabo é solto e engana as nações? Que nações são essas? Beleza. Se a terra tá vazia? Fechou. Vira aí, a gente volta já. Vai. Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. E eu fiz a pergunta, vamos lá, rapidamente, por causa do nosso tempo, meu Deus, vamos lá. E aí, como é que, se a Bíblia diz que Satanás vai ser solto e enganar as nações, como ele vai conseguir fazer isso se não existem nações e o pessoal tá tudo lá no céu? Como é que é? Legal, eu só peço um tempinho assim mínimo para responder, para tentar criar o quadro mais bem explicado possível, tá? Vamos lá. Então vamos lá. O que acontece? Primeiro de tudo, o texto de Apocalipse 20, ele já começa com Satanás sendo preso num tal de um abismo. E a gente lembra que lá no livro do Gênesis havia trevas sobre a face do abismo na criação da terra. Inclusive essa é a própria linguagem de Jeremias 4, né? Eu olhei para a terra, ei-la sem forma e vazia para o céu, e não tinham luz. Aqui é uma descrição da terra desolada. Quando Jesus leva os salvos para o céu, destrói todos os ímpios, a terra fica desolada, só quem fica aqui é o diabo e os seus anjos, nisso que é chamado de um abismo. E o próprio texto explica que durante esses 1000 anos, então, vai acontecer aí esses tronos, esses julgamentos, etc e tal, e os restantes dos mortos não revivem até que se completem os 1000 anos. E aí, conforme eu expliquei no começo do debate, primeiro a Bíblia relata, depois ela explica. E aí ela relata que sairá para reduzir as nações, etc e tal. E o que fica implicado aqui é que essas nações são as pessoas que ressuscitam após os 1000 anos. Tanto que faz referência aqui que eles vão sitiar a cidade santa, que só vai ser explicado depois no Apocalipse 21. Então perceba, não é uma narrativa cronológica, é uma narrativa que se afirma, depois se explica, se afirma, depois se explica. Então se afirma que Gog e Magog e as nações vão ser enganadas, e depois fica claro que essas nações são os ressurretos, que são os perdidos, que ressuscitam após os milênios, e essa cena acontece quando a Nova Jerusalém desce, aí eles sitiam o acampamento dos santos, desce fogo do céu e os elimina. Então, dentro da nossa visão, a leitura do livro do Apocalipse, assim, com todo respeito à visão contrária, ela é mais natural, ela é mais simples, ela é bem mais lógica. Não, ok, mas você não resolveu o problema. Claro que resolveu. Porque assim, olha só, essas pessoas, pensa assim, ó, Satanás está na Terra preso pelos 1000 anos. Durante esse tempo a igreja está no céu. A Nova Jerusalém no final do milênio desce do céu, os ímpios ressuscitam, se tinham a cidade são consumidos. Essa é a imagem que está sendo criada. Quem Satanás vai enganar? Quem ressuscitar no final do milênio. Essas são as pessoas que são enganadas. Entendeu? Essa é a visão. Durante os 1000 anos eles estão mortos. No final do milênio eles ressuscitam, são enganados. Se mas se eles... Mas vem cá, então, é que se eles já ressuscitam na segunda ressurreição, já são perdidos. Já são. Eles vão enganar quem já tá perdido? Sim. E aí só vão ser condenados. Como é que você explica Isaías capítulo 2? Veja bem o que está escrito. Naquele tempo, nesse tempo do reino do Messias, do reino do grande rei, as nações dirão: vinde, subamos à casa do Senhor. De Sião sairá a lei, de Jerusalém a verdade. Ele julgará, corrigirá, de Sião sairá a lei, a palavra sairá de Jerusalém. As espadas serão transformadas em relhas de arados, as lanças em podadeiras. E a pergunta é quando isso vai acontecer? Não haverá guerra. Isso é no reino do Messias, no reino milenar de Cristo. Como é que eles vão ter arado, ter tudo isso, então, se não é na terra? A nossa visão diverge nesse aspecto, porque nós cremos que essas promessas, por exemplo, de Isaías capítulo 2, eram promessas condicionais a Israel,
que iriam acontecer literalmente caso eles fossem fiéis. Como eles não foram, essas promessas não se cumpriram literalmente, foram espiritualizadas e lançadas sobre a igreja, que na nossa visão substitui Israel. Aí é uma releitura bem diferente da visão que vocês mantêm, que Israel é uma entidade diferente da igreja e etc. Na nossa visão, não. Na nossa visão, Israel perde o seu posto como nação eleita, é substituído pela igreja, e isso aqui não se cumpre literalmente. Até porque se cumprisse, durante esse milênio aqui, então, em tese, as pessoas estariam sendo corrigidas por Deus, a lei de Deus estaria lá, estaria sendo salva, etc. E teria o problema da ressurreição. Normal, não tem problema da ressurreição. Como é que ressuscita? Porque todo mundo tem que se perder para não ter aquela ressurreição estranha no meio do milênio. Não tem o problema da ressurreição, porque aqui está claro e a frase aqui é negativa. E se alguém não foi encontrado no livro? Não está dizendo que colocando dúvida no fato de ter alguém escrito lá. Não, pastor, mas quando o senhor salva alguém no meio do milênio, aí você tem um problema com a primeira ressurreição. Deixa eu só explicar. Ninguém no milênio. Mas aí então não tem salvação no milênio. Não é questão de ter ou não ter salvação no milênio. Mas se tiver, tem um problema. Deixa eu explicar. Não, o Messias, como Jesus está governando presencialmente na terra, ninguém se converte. E ninguém vai obedecê-lo? Que governo é esse? É o que ele perguntou. Vai ter obediência, as nações subirão ao monte do Senhor, e um vai pegar na veste do outro e vai dizer, vamos junto comigo, porque o rei está governando em Sião. Jerusalém será o centro do governo milenar de Cristo. De lá vai emanar a verdade, as nações o obedecerão e o seguirão. É por isso que o inimigo vai estar furioso e vai se levantar contra. Mas esse pessoal todo que vai servir ao Senhor, não sei o que e tal, agora eles não são salvos, porque senão eles tinham sido arrebatados. Não, mas eles nasceram depois, eles viveram depois, eles estarão aqui depois. Mas se eles continuam pecando e morrendo, meio que não resolveu muito. Resolveu, aqui nós vamos ter o juízo. Eles vão pecar só porque Jesus está na terra, mas vão continuar pecando, morrendo. Não necessariamente, as nações virão e dirão, e vamos subir ao templo. Mas não, entendi. Não é um problema. Então vamos lá. Como é que fica, então, o Ezequiel, a questão do... Porque, assim, você falou lá da sua resposta, né, de que esse pessoal é o pessoal que ressuscitou na segunda ressurreição. Perfeito. Só que você não sai do problema do versículo 7, porque o versículo 7 fala que no final do milênio... Isso mesmo. Satanás engana esse pessoal. E depois que acontece essa ressurreição? Não. O texto não é cronológico, César. E claro, a gente pode respeitar, mas você mesmo aponta um fato importante. Quando se completa os 1000 anos, é que Satanás é solto da prisão. Inclusive porque a gente entende que essa prisão ela é simbólica, exatamente por isso. Porque Satanás perde a atuação dele durante esses 1000 anos, porque não tem quem enganar, não tem quem tentar. Na sua visão, ele engana os recém-ressurretos. Exatamente. E por que esses recém-ressurretos são chamados de nações? Porque são todas as pessoas de todas as nações que ressuscitam. Então, por que a Bíblia não diz, então? A Bíblia porque a Bíblia não diz que eles ressuscitaram e foram enganados. Não diz, é uma interpretação teológica. Não, claro que não. Olha só, e sairá e seduzirá e etc e tal, e eles são enganados. Não, o etc e tal não é etc e tal, é as nações. Não, tudo bem, mas essas nações são os ímpios de todas as nações que ressuscitam. E, por exemplo, a gente crê mas as nações que estão nos 4 cantos da terra, Ezequiel. Sim, são os perdidos de todo mundo. Eles ressuscitam, e a ideia é que eles são enganados é que eles têm que tomar a cidade, que eles podem conquistar a cidade. E eles se reúnem ao redor da cidade, cai fogo do céu e consome eles. Esse é o engano. O engano é que eles podem vencer, eles podem prevalecer, eles podem estar lá. Pastor Walter. Então, é como farão guerras para matar alguém que já ressuscitou? Entende? Não tem sentido isso. Não tem como dizer, como nós vamos fazer uma guerra aqui. Bom, e o texto aqui é uma sequência, assim. Se eu tirar a sequência do texto, eu tiro a lógica também. Olha, veja capítulo 20. Então eu vi descer do céu. Ele está citando coisas que vão acontecendo. Sim. Então eu vi descer do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo e tal. Aí acorrentou Satanás, colocou lá os restantes, versículo 5, os restantes dos mortos não reviveram. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo e tal, aquele que faz parte da primeira. Esses tal e tal. É a noiva do cordeiro. Aqui é a noiva. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Gog, Magog e tal. Reunidos para o pelejo, o número dessa é como a areia do mar.
não está falando daqueles que ressuscitaram, porque eles ainda não ressuscitaram. A ressurreição vai acontecer depois. Bom, vamos lá. Infelizmente o nosso tempo é curto demais e eu vou colocar a vinheta aqui de considerações finais, porque o nosso tempo urge. Vai. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Vamos lá. Ezequiel, acho que eu comecei com você, né? Então, um minuto e meio aí pra gente concluir. Bom, prazer enorme sempre estar aqui com você, César. Pastor Altair, um prazer enorme em conhecê-lo. Como a gente estava conversando nos bastidores, a gente se conhece aqui e sai daqui amigo. Olha que maravilha, né? Não tem que sair pro lado pessoal, né? E a despeito das discordâncias, o tema da escatologia é o tema que dá mais problema de discussão, porque, obviamente, que tem um pouco de um quê da incerteza do futuro, como é que isso vai acontecer, o próprio pastor Altair colocou, né? Tem uns que pensam que antes da tribulação é meso-tribulação e fim da tribulação. Quem viver verá, porque em alguns momentos a nossa interpretação ela é limitada. Entendo eu que a visão adventista é extremamente superior à visão contrária, e isso não é um puxar saquismo da instituição ou denominação adventista. Imagina. Né? Não, isso é fato, né? Eu sou crítico da instituição adventista, isso não é novidade para ninguém. Todavia, entendo que o entendimento teológico adventista sobre Apocalipse 20 é superior, é bem mais simples, bem mais lógico, etc. e tal. Entendo que é bem clara aqui a segunda ressurreição para enganar essas nações aqui, mas respeito a visão contrária e acho que esse é um tema muito legal. Eu entendo que a nossa visão também ela é bem diferente no que tange as questões de Israel e da igreja. É uma coisa um pouco difícil de explicar também em pouco tempo, é uma discussão gigantesca dentro da Bíblia. Mas, acima de tudo, a gente mantém o carinho, mantém o respeito. O estudo do Apocalipse é um estudo fascinante. A gente recomenda a todos os ouvintes que mantenham-se firmes estudando a palavra de Deus e que a graça do Senhor Jesus venha a ser abundante sobre a vida de todos. Tá certo. Pastor Altair, bem-vindo sempre aqui. Suas considerações finais nesse tema. Obrigado. Bom, quem vai comigo a Israel, que eu vou uma vez por ano, você sabe disso? Uhum. Eu, lá do Monte das Oliveiras, eu explico essas coisas todas, inclusive Ezequiel 44, sobre a Porta Dourada, que é muito importante. E, aliás, deixa eu dar meu telefone aqui, posso? Claro. Meu telefone é 11 9 4747 1981. Se você levar nós dois para Israel também, a gente deixa falar até de novo, né? E a próxima viagem nossa será no dia 1º de maio, né? E nós vamos fazer Egito, Israel e Jordânia, ou se não der Jordânia, Dubai, porque tem o problema da vacina, do entra ou não entra. Repete o telefone pro pessoal. 94747-1981. Boa. Maravilha. Esse é o número do telefone. E o ano que vem nós vamos em março, dia 21 de março, se Deus quiser. Vamos fazer uma parte da Grécia, a segunda viagem missionária de Paulo, e Israel novamente. Todos estão convidados aí conosco, inclusive o César Cavalcante e o nosso querido pastor aqui. Show de bola. Mandem ofertas para mim, então, porque senão não tem como não ir. Sobre a questão do debate, eu vejo muita clareza no que eu tenho colocado, e eu poderia ficar aqui 2 horas debatendo o assunto, porque assunto realmente é muito bom e muito grande. Bom, fica aí as nossas considerações, né? E a nossa gratidão e pela confiança do programa sobre nossas pessoas. Muito obrigado e conheci um novo amigo. Maravilha. E entre lá no canal Vem Senhor Jesus, que eu esqueci de falar também, né? Vem Senhor Jesus, favor, maravilha. Vamos que vamos. Bom, eu tô ficando por aqui, nosso debate para por aqui. O tema é inesgotável, a Bíblia é inesgotável, as interpretações. E uma coisa mais importante que a marca aqui desse debate é que a gente não precisa virar inimigo por pensarmos diferentes, né? Pelo contrário. Exatamente. Então, Deus abençoe a vida de cada ouvinte, cada espectador que está aí no YouTube. Não saia do canal sem antes curtir, ajuda a gente aí e também se inscrever no nosso canal. Um abraço a todos vocês. Eu fico por aqui às 2 da tarde. Tem mais conteúdo ao vivo aqui na Rádio Musical FM, a principal emissora evangélica de São Paulo, 2 da tarde, o bom e velho programa Crescendo na Fé. E tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates